Antônia Anastasia, para que a gente possa conduzir os sabatinados da sessão de hoje. Indicação, a mensagem número 11 e número 26, para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Queria que o senador Anastasia e o senador Vanderlan, respectivos relatores, dois indicados, possam acompanhar os nossos convidados ao plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Doutor Amaury Rodrigues Pinto Júnior, à esquerda. Doutor Alberto Bastos Balazeiro, à minha direita. Fiquem à vontade. Fiz questão de convidar os dois, senhor vice-presidente Anastasia, para que a gente possa fazer, naturalmente, uma reunião muito produtiva na presença dos dois indicados para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Mensagem do Senado Federal número 11 de 2021. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 111-A, inciso 2 da Constituição, a indicação do senhor Amaury Rodrigues Pinto Júnior, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª reunião, com sede na cidade de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, para exercer o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. Autor da mensagem, Presidência da República. Relator da matéria, senador Vanderlan Cardoso. Item 2, mensagem do Senado Federal número 26 de 2021. Submete a apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 111-A, inciso 1º da Constituição, a indicação do senhor Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho, para exercer o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho, decorrente da aposentadoria do ministro João Batista Brito Pereira. Autoria, Presidência da República. Relator da matéria, senador vice-presidente Antônio Anastasia. Na presente reunião, procederemos à arguição dos indicados e à votação dos relatórios referente à segunda etapa do processo de apreciação de escolha de autoridades no âmbito da CCJ. Para inquirição dos candidatos, cada senador interpelante disporá de 10 minutos, assegurado igual prazo para resposta imediata, 2 interpelados, facultadas réplica e tréplica, ambas também imediatas por 5 minutos, nos termos do artigo 333, parágrafo 2º, a linha F do Regimento Interno do Senado Federal. Da mesma forma que fiz doutor Balazeiro e doutor Amaury, eu vou estipular um prazo inicial de 15 minutos para as manifestações de Vossas Excelências. Concederei primeiro a palavra ao doutor Alberto Bastos Balazeiro, em seguida ao doutor Amaury Rodrigues Pinto. Portanto, nós vamos fazer as duas arguições, as duas manifestações dos dois indicados. Em seguida, abro para os questionamentos e as indagações dos senadores. Então, da mesma forma como não temos um prazo estipulado, vou dar 15 minutos, mas se Vossas Excelências acharem e solicitarem prorrogação de prazo para essa fala inicial, eu também darei no tempo que for necessário. Concedo a palavra ao senhor Alberto Bastos Balazeiro. Boa tarde a todos presentes. Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, estimado senador Davi Alcolumbre. Cumprimento também o excelentíssimo vice-presidente da comissão e relator da nossa indicação, estimado senador Antônio Anastasia, agradecendo ainda por toda a orientação e grande gentileza comigo.
Queria cumprimentar também Sua Excelência, o desembargador Amaury. Cumprimentar os excelentíssimos senhores e senhoras senadoras e senadoras integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, senhores senadores e deputados que também prestigiam essa inquirição, deputado Antônio Brito, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho e decano da Corte, Ives Ganda da Silva Martins Filho, que muito nos honra com a sua presença, representando neste ato Sua Excelência, a presidente da Corte, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Cumprimento também o excelentíssimo presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras de Trabalho, doutor José Antônio Vieira de Freitas Filho. Cumprimento também a Procuradora-Geral de Justiça do Acre, doutora Cátia Rejane de Araújo, representando neste ato a presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados, doutora Ivana Sei, Procuradora-Geral de Justiça do Acre. Do Amapá, perdão. Doutora Ivana Lúcia Franco Sei, nossa PGJ do Amapá. As mulheres tomando conta do Ministério Público dos Estaduais. Senhores magistrados, procuradores e procuradoras de trabalho que assistem, o prestigiam a presente sessão, os colegas Marcelo Brandão, Luiz Carneiro, procurador-chefe da minha regional da Bahia, Tomás Amazonas. Cumprimento ainda meus pais, Alberto e Ângela, minha esposa Karen, minha filha Lara, a caminho, minha irmã Márcia, meu cunhado Ricardo, colegas do Ministério Público e todos os familiares e amigos que acompanham a reunião e todos que nos assistem pelos canais da TV Senado. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria inicialmente de consignar a elevada honra que é comparecer perante o Senado Federal através dessa comissão para ter o meu nome examinado para compor o colém do Tribunal Superior do Trabalho, após indicação do excelentíssimo senhor Presidente da República, na vaga decorrente da aposentadoria do estimado ministro João Batista Brito Pereira. Aliás, ser indicado na vaga do ministro Brito Pereira, magistrado de envergadura, e ter na relatoria o eminente jurista, senador Anastasia, de profundo histórico com o mundo do trabalho, já são por si só motivos de honra e orgulho. Estou consciente da profunda responsabilidade que acompanha essa indicação, tendo em vista a centralidade institucional que o Tribunal Superior do Trabalho desempenha na estabilização da jurisprudência trabalhista e, com isso, das relações de trabalho em nosso país. Na condição de profissional de direito, com mais de 20 anos de atuação nessa área, a possibilidade de integrar a nossa mais alta corte trabalhista representa um momento muito especial de uma carreira de Estado na esfera jurídico-laboralista. Não há dúvidas de que é a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que garante a segurança das relações jurídicas no mundo do trabalho. Assim, a judicatura é um componente essencial da arquitetura institucional, o que, por sua vez, é pressuposto necessário para a efetivação dos desideratos constitucionais, do desenvolvimento econômico e do pleno emprego digno. Já se afirmou que o direito é a forma institucional da vida de um povo. Nós também somos o conjunto de regras que disciplinam a nossa convivência. Com sua proverbial sabedoria, os antigos romanos já diziam que onde está a sociedade está o direito. O direito é a ordenação da razão com vistas ao bem comum. Nesse sentido, é papel fundamental da normatividade garantir a segurança e a estabilidade das relações sociais. A segurança é um pressuposto e, ao mesmo tempo, uma função do direito. No genial sistema de tripartição dos poderes, conforme a concepção dos clássicos do pensamento político, a nobre e relevante função das Cortes de Justiça é buscar a aplicação das normas jurídicas aprovadas pelo Poder Legislativo. Em um Estado de Direito, segurança e liberdade somente são asseguradas quando há o pleno respeito aos regramentos jurídicos aprovados pelo Parlamento. Enquanto aplicadores e cultores do direito, nossa missão é dar concretude às decisões sufragadas pelo Poder Legislativo, no seu nobre mistério de legislar e expedir comandos gerais de obediência obrigatória para todos os destinatários. Por certo, em um momento de profundas mudanças no mundo do trabalho, o Parlamento brasileiro tem buscado enfrentar essa realidade.
Ainda recentemente, tivemos uma significativa reformulação da legislação do trabalho, cujos impactos ainda estão sendo registrados, mesmo porque o mundo foi surpreendido com os desafios da crise sanitária global. Também, nesse caso, o Parlamento brasileiro aprovou regramentos direcionados ao mundo do trabalho para atenuar os maléficos efeitos da pandemia. A lei é, portanto, uma conquista civilizatória. É a demonstração de que a sociedade atingiu sua plena maturidade política. Os textos legais expressam significados políticos do pacto que sustenta e alicerça a sociedade. Daí emerge a necessidade de pleno acatamento à legalidade vigente, pois ela garante o respeito à liberdade e à igualdade. Assim, tenho plena consciência do relevante papel da Corte Superior do Trabalho para garantir os caminhos da paz social e do justo equilíbrio das relações entre capital e trabalho. A aplicação da norma jurídica é um dos momentos mais sublimes da própria razão de ser da construção legislativa, pois é nesse momento que a referida norma se distancia do campo da abstração, na qual foi concebida para se imiscuir no mundo da vida, transformando realidades. Sou grato a Deus por oportunizar a vivência e trajetória que me permitiram hoje comparecer perante o Senado Federal. Antes do ingresso no Ministério Público do Trabalho, tive a oportunidade de exercer ativamente a advocacia nas searas privada e pública. Tais experiências me permitiram vislumbrar a importância da advocacia militante e da preservação das prerrogativas dos advogados para a correta prestação jurisdicional. Na advocacia pude perceber não só a relevância, como os desafios de implementação de políticas públicas e da própria gestão pública em face dos impactos das decisões dos órgãos da Justiça do Trabalho. Firmemente acredito que essa experiência me permitirá ter adequada sensibilidade na ponderação dos casos que se apresentarem perante o Tribunal Superior do Trabalho. Já no Ministério Público do Trabalho, vivenciei intensamente a instituição e desempenhei múltiplos cargos administrativos e de execução em múltiplas temáticas. Mais uma vez, tive o privilégio de, ao exercer a chefia da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, interagir intensamente com o Tribunal Regional, de forma harmoniosa e proativa, vislumbrando os desafios e gargalos da magistratura trabalhista. Também no exercício da chefia, enfrentamos outro desafio, precisamente de renovar a estrutura física do órgão no Estado, por meio da construção de sedes para 7 unidades no interior e um novo prédio para a sede ministerial em Salvador, sempre contando com recursos originários desse Parlamento e gerando grande economia com encerramento de locações e melhor atendimento à população. Essa, sim, é nossa finalidade precípua. Enquanto Procurador-Geral do Trabalho, cargo que honrosamente exerço hoje, após sufragado no apoio e votação de ampla maioria da categoria, pude instituir o Gabinete Judicial do Procurador-Geral do Trabalho, iniciando uma atuação direta e finalística junto ao Pleno e órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Também na esfera nacional, implementamos programa de reorganização orçamentária, consubstanciado, dentre outras ações, no encerramento de locações, dotando o órgão de cerca de 24 sedes em um mandato de 24 meses, gerando economia e melhores serviços às comunidades dos rincões do Brasil. Mais uma vez, tratou-se de período de profundo aprendizado junto à Corte Superior Trabalhista. Busquei ativamente contribuir com os debates em todas as oportunidades e aprimorar minha percepção jurídica para a correta construção da jurisprudência, sempre colocando a atuação do Ministério Público do Trabalho em sintonia com os preceitos que engrandecem o papel da Corte, notadamente o diálogo e a preocupação com a percepção plural de todos os impactos sociais das decisões. Necessário também registrar que desempenhei o papel de Procurador-Geral do Trabalho, enfrentando os impactantes efeitos da pandemia na seara laboral. Destaco que foi exatamente pela abertura ao diálogo, evitando-se extremos, que foi possível construir diretrizes de atuação que, respeitando sempre a independência funcional dos membros, foram adotadas e colocaram o Ministério Público do Trabalho em papel de colaboração e não de adversário em face de diversos órgãos públicos, setores econômicos e entidades sindicais em todo o país.
Foi através dessa construção de consensos que foi costurada uma atuação firme, porém respeitosa dos interesses sociais e espaços de atuação dos gestores. Acredito que essa visão de construção de consensos, de mediações, nos coloca em sinergia com a própria moderna atuação que o COLEM do TST vem desenvolvendo em suas mediações pré-processuais e efetivação da política nacional de autocomposição. Destaco também que tive a satisfação de ser diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, oportunidade em que pude vislumbrar ainda mais de perto a importância da formação continuada para o aprimoramento da atuação dos agentes públicos. Entendo que, da mesma forma que a magistratura se faz necessário essa atualização legislativa constante, até para que se possa chegar à desejável uniformização dos entendimentos desde as primeiras instâncias, favorecendo assim a previsibilidade e reduzindo-se custos sociais com decisões díspares. Acredito que todas as experiências particulares me permitiram aprimorar minha percepção jurisdicional e me colocam apto ao exercício da magistratura no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Se nessa minha jornada me for mais uma vez conferida a alegria da confiança institucional, representada pela manifestação de Vossas Excelências, ressalto que esta é a tônica de atuação que acredito mais adequada, a tônica do equilíbrio, do diálogo, da ponderação e do resguardo do papel das instituições. Afirmo, assim, que a defesa altiva da Constituição e de seus valores é feita exatamente com respeito aos limites constitucionais impostos e à valorização dos poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário. Por fim, é inegável que o Tribunal Superior do Trabalho será chamado a enfrentar questões cada vez mais complexas e decorrentes da própria transformação das relações de trabalho, o que deve ser feito sempre com prudência e diálogo. De fato, há de se ter sempre a deferência à resolução realizada dentro do devido processo legislativo democrático e, na eventual ausência de norma para a situação inovadora, se valer das técnicas de integração jurisdicional, sempre levando em consideração todos os atores sociais que possam ser impactados. Coloco-me à disposição de Vossas Excelências nesse momento para responder integralmente a todos os questionamentos, sempre coerente com os princípios e compromissos que defendo, equilíbrio, diálogo e serenidade que me permitiram chegar até aqui. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Balazeiro. Concedo a palavra, por igual período, ao senhor Amaury Rodrigues Pinto Júnior. Excelentíssimo senhor presidente dessa Egrégia Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, excelentíssimos senhores senadores, senhoras senadoras, que me honram com suas presenças nessa reunião em que se deliberará a mensagem 194 que me indicou para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Peço permissão, senhor presidente, para saudar particularmente os senadores do meu estado de Mato Grosso do Sul, senadora Soraya Tronic, senadora Simone Tebet e o senador Nelsinho Trade, líder do Partido Social Democrata no Senado. Cumprimento aqui o ministro Ives Gandra Martins Filho, decano do nosso Tribunal Superior do Trabalho, que me honra com sua presença. Cumprimento meu companheiro de sabatina, doutor Alberto Balazeiro. Senhor presidente, peço licença para cumprimentar a minha família, presencialmente a juíza Isabela de Castro Ramos, meus filhos Otávio, Pedro Henrique, Vitor, Júlia e Alice. Também cumprimento os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores, juízes, advogados, servidores, familiares e amigos que me acompanham virtualmente pela TV Senado. Ao início da minha apresentação,
Registro o meu agradecimento pessoal ao senador Vanderlan Cardoso pelas palavras generosas com que Vossa Excelência descreveu minha trajetória profissional no relatório que distribuiu aos senadores no âmbito desta casa. É com singular alegria e emoção que compareço perante essa egrégia comissão para ser arguido por Vossas Excelências na expectativa de ser alçado ao digníssimo cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Não poderia ser diferente, pois esse momento representa o ápice da minha carreira profissional. Tendo sido distinguido pela escolha unânime dos ministros que integram o Tribunal Superior do Trabalho e pela indicação do senhor Presidente da República, busco agora a chancela do Senado Federal. O legislador constituinte sabiamente atrelou a escolha dos ministros de tribunais superiores à chancela dos três poderes da República. Afinal, o Tribunal Superior do Trabalho tem como missão manter a integridade e a uniformidade de interpretação da legislação de um país com dimensões continentais. Suas decisões influenciam e conduzem relações jurídicas tão distintas que se poderia dizer de universos diferentes. Disciplina-se desde o trabalho rural no cultivo do mate no Rio Grande do Sul e até aquele executado na extração mineral no Amapá. Desde o trabalho dos petroleiros em plataformas continentais na extração de petróleo, passando pelo trabalho na região industrializada de São Paulo e até o trabalho pantaneiro executado no meu querido Mato Grosso do Sul. A aprovação de Vossas Excelências, portanto, não é apenas um ritual de passagem, representa a verificação institucional de uma escolha feita pelos demais poderes da República e sua adequação aos anseios da sociedade brasileira. Por isso, faço rápido registro da minha experiência profissional, forma de atuar e comprometimento com a missão que se avizinha, me colocando à disposição para responder a todos os questionamentos que Vossas Excelências entenderem cabíveis para a concessão deste importante aval constitucional. Este ano, completo 32 anos na magistratura do trabalho e a tenho como vocação, tendo sempre buscado dignificar a honrosa função pública com muito comprometimento, ética, imparcialidade, mas também com humildade e empatia em relação a todos aqueles com quem me relaciono. Natural de Curitiba, Paraná, onde me bacharelei pela Faculdade de Direito de Curitiba em dezembro de 1988, ainda durante a formação acadêmica, despertei para a causa da justiça e, em especial, das relações jurídicas da competência da Justiça do Trabalho. Um ano depois de formado, fui aprovado em concurso público e tomei posse no cargo de juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, isso em dezembro de 1989. Fui titular das varas do trabalho de Mundo Novo e 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande. E em maio de 2001, fui promovido por merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no qual fui presidente no biênio 2007-2008. Desde o início deste ano, ocupo novamente o honroso posto de presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, 24ª Região. No ano de 2008, fui presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, o Coleprecor. Também já fui presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 24ª Região e, em 3 oportunidades, fui diretor da Escola Judicial do meu tribunal, tendo ainda ocupado a vice-presidência e a presidência do Conselho Nacional das Escolas Judiciais da Magistratura do Trabalho, o CONEMATRA.
Nessas 3 décadas de magistratura, busquei permanente aperfeiçoamento de modo a bem desenvolver as atribuições jurisdicionais e as vinculadas à gestão administrativa institucional que a carreira me proporcionou. Por tal razão, concluí meu doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP, tendo como tese a quantificação do dano em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, o qual resultou em 2015 na publicação da obra com o mesmo nome. Se vossas excelências, senadores e senadoras, entenderem por aprovar-me nessa sabatina de assento constitucional, chegarei ao Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, que comemora em 2021 8 décadas de existência, ajustando-se às demandas da sociedade cidadã e promovendo a prestação jurisdicional que aperfeiçoa as relações de trabalho brasileiras, dando eficácia às leis aprovadas pelo Poder Legislativo. Levarei comigo premissas de atuação pautadas na aplicação da lei com ponderação e imparcialidade, atento às consequências econômicas e sociais das minhas decisões e consciente que por trás de cada processo existem vidas humanas que clamam por dignidade. Trabalharei incessantemente na colenda Corte Superior para garantir a segurança jurídica tão almejada pelos envolvidos nos processos judiciais trabalhistas, e com respeito ao princípio da celeridade processual, pois acredito que o tempo de duração do processo é essencial para a consolidação de uma distribuição de justiça digna e oportuna. Ao tomar posse na presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, destaquei que testemunhamos tempos inéditos e inquietantes, que colocam as coisas em perspectiva e nos trazem a inevitável reflexão. Somos seres frágeis. Por conseguinte, afirmo a vossas excelências que não há caminho viável distante das virtudes, da humildade, da sensibilidade, empatia, disciplina e comprometimento coletivo com propósitos elevados. Os cidadãos, especialmente fragilizados no momento presente, aguardam dos atores e agentes públicos que desempenham suas funções em potência máxima, mensurando com sensibilidade as consequências de seus atos e visando a retomada da vida digna em sociedade, a qual as circunstâncias da pandemia ameaçam profundamente há quase 2 anos. Dia 27 de maio último, dados divulgados pelo IBGE referem taxa de desocupação da ordem de 14,7% e taxa de subutilização da mão de obra no trimestre encerrado em março em 29,7%, perfazendo 33 milhões de trabalhadores nessa situação. São 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados que deixam de procurar ocupação formal, 34 milhões na informalidade e, conforme elementos do CAGED, 500 mil empregadores com CNPJ desapareceram, constituindo o maior número em toda a série histórica. Ainda que o CAGED demonstre saldo positivo todos os meses de 2021, com a abertura em abril de 121 mil novas vagas com carteira, ou seja, vagas formais, o cenário é de preocupação aguda. Daí porque iniciativas como a do Senado Federal, que há pouco mais de um mês aprovou o PL 5228 de 2019, a chamada Lei Bruno Covas, que deverá se constituir na nova lei do primeiro emprego, buscando alternativas para a melhor inserção do jovem no mercado de trabalho, deve ser louvada como uma medida proativa e reagente ao instante crítico que vivemos. A Justiça do Trabalho também buscou alternativas para, como instituição, se adequar aos novos tempos e bem servir a sociedade,
promovendo e estimulando o método dialógico da mediação e tendo a conciliação como a característica marcante. Mediações extraprocessuais, inclusive, foram inseridas na Justiça do Trabalho. Acredito veementemente, excelentíssimos senadores e senadoras, seja esse o perfil que devo manter como ministro, se aprovado por essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, somando minha disciplina e comprometimento às elevadas funções e desafios dos excelentíssimos ministros membros do Tribunal Superior do Trabalho. Em conclusão, senhor presidente, peço licença, nesse momento tão especial para mim, para homenagear todos os juízes brasileiros, e o faço citando Délio Maranhão, na ontológica obra Instituições de Direito do Trabalho. Disse o autor: o juiz não é apenas um lógico que fabrica silogismos, nem a sentença um pedaço de lógica. No determinar o sentido da lei, na avaliação dos interesses em conflito, na procura de uma solução legal, mas igualmente justa, a atuação do juiz reflete a sua personalidade. Ele não é um autômato, mas um ser humano, sensível às exigências da vida social, compenetrado de que a justiça escrita nas alturas siderais desce por seu intermédio até as choupanas dos homens, e cônscio, acima de tudo, de que de sua dignidade como pessoa humana depende a dignidade do direito. Agradeço a oportunidade pessoalmente histórica de ser ouvido em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e permaneço à disposição para responder às questões que vossas excelências entenderem adequadas para o momento. Muito obrigado, senhor presidente. Não vou fazer igual do outro. Combinado. Eu queria ressaltar mais uma vez algumas autoridades que estão presentes. O doutor Luiz Carlos Gomes Carneiro Filho, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região do Ministério Público do Trabalho, que se faz presente prestigiando a nossa comissão e esta sabatina. Senhor Márcio Amazonas Cabral de Andrade, procurador do Trabalho e secretário de Relações Institucionais da Procuradoria-Geral do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Também seja bem-vindo. José Antônio Vieira de Freitas Filho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT. Seja bem-vindo. Senhor Marcelo Brandão Moraes Cunha, procurador do Trabalho na Bahia. Seja bem-vindo. E registrar novamente a presença de Sua Excelência o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Granda da Silva Martins Filho, que neste ato também representa a sua presidente do Tribunal, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Vou passar a palavra, como já foi disponibilizado todo o relatório apresentado pelo senador Vanderlan e pelo senador Antônio Anastasia, eu vou conceder a palavra para que eles possam fazer as suas manifestações, informando que o relatório já foi disponibilizado, mas como relatores da matéria, das duas indicações, eles desejam naturalmente fazer as suas manifestações. Concedo a palavra na ordem inversamente a sabatina. O senhor Amaury teve como relator da matéria o senador Vanderlan. Portanto, ele agora tem a palavra o relator da indicação do doutor Amaury, senador Vanderlan Cardoso. Senhor presidente Davi, lhe cumprimento e já agradecendo pela confiança dessa tão importante relatoria que a mim foi confiado. Cumprimentar a Anastasia, nosso vice-presidente, senadores, senadoras. Cumprimentar aqui o desembargador Amaury. Olha, desembargador, é uma
responsabilidade muito grande quando nós, senadores ou senadoras, somos escolhidos para uma relatoria, ou de autoridade, de projetos, e não foi diferente com Vossa Excelência, não, essa escolha, a minha pessoa. E quando isso acontece, eu, da minha parte, eu procuro conhecer melhor quem é a pessoa. No seu caso, primeiramente, ver com os nossos companheiros senadores, e no caso a senadora Soraya Tronic, Mato Grosso do Sul, a senadora Simone Tebet e o senador Nelsinho Trade. Saber da sua pessoa, a condução, até a questão familiar que eu vi aqui. Está com a sua esposa presente, a juíza Isabela. Falou aí muito bem nas suas colocações, aí, seus cumprimentos aos seus filhos. Né? Parabenizá-lo por isso, se eu não me engano é 5, né? 5 filhos. Então a gente procura saber, mas eu também fui procurar saber, tanto com a classe empresarial de Mato Grosso do Sul, como os sindicatos, para ver se o senhor era um desembargador, uma pessoa justa. E todas as informações que nós tivemos, que eu obtive, foram totalmente positivas. Positivas. Senador Nelsinho Trade disse, olha, é um grande amigo, inclusive até vizinho. Olha com carinho. Né? Senadora Simone também, há pouco, quer subscrever juntamente comigo na hora, porque é esse carinho que essas pessoas têm com o senhor. E na sua fala aqui, seu discurso aí, a gente viu que o senhor é uma pessoa família, responsável e é justo. Isso que nós estamos precisando, senadora Soraya, no TST. Já que as discussões nos últimos tempos, principalmente aqui nessa casa, no Senado Federal, elas têm sido aí debatidas com relação aos novos projetos de lei, quando vem em relação à CLT ou com direitos e tudo mais que tem sido feito. Eu tenho procurado pessoas para nos orientar, até mesmo com relação a algumas matérias que chegam para nós, e aí eu quero me dirigir já ao nosso também indicado aqui, o procurador Balazeiro. Várias vezes estive com ele e ali procurando entender melhor, até mesmo discutindo alguns projetos de lei com relação à questão trabalhista e discutindo e pegando opinião. Então, parabenizar. Meu parecer, nossa relatoria já tem alguns dias, como o nosso presidente Davi falou, já praticamente aqui, acho que todos já tiveram acesso. Parabenizar pela sua fala e que o senhor vai, com certeza, ter êxito aqui nessa casa. A minha parte, sim, com certeza. Obrigado. Obrigado, senador Vanderlan. Agora, como relator da indicação do doutor Balazeiro, concedo a palavra ao nosso vice-presidente, senador Antônio Augusto Anastasia. Muito obrigado, presidente, senador Davi Alcolumbre. Antes da minha intervenção, senhor presidente, eu tomo a liberdade de indagar a Vossa Excelência que, à semelhança da sabatina anterior, se Vossa Excelência puder consultar o plenário, não havendo oposição, para abrir a votação, e parece, eu tive uma notícia que é auspiciosa, que o sistema aparentemente voltou a funcionar. Mas, de todo modo, submeto antes da intervenção essa indagação. Senador Anastasia, só um minuto. Como há uma manifestação do relator, e o senador Vanderlan também tinha feito essa solicitação, e eu vejo que há convergência no plenário para a gente iniciar a votação, até para a gente tentar fazer o teste que o Prodazem e a equipe técnica da área de informática já informou a nossa secretaria que conseguiu disponibilizar o sistema de votação eletrônica. Então, diante da manifestação de aquiescência do plenário, eu determino à Secretaria-Geral da Comissão que proceda ao início da votação no sistema eletrônico e solicito a senadora Soraya para exercer o direito de voto como signatária e primeira
do sistema eletrônico de hoje, moderno, sem voto impresso, tranquilamente, voto eletrônico, como disse o senador Cid Gomes. Concedo a palavra ao senador Anastasia. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eminentes abatinados. Eu quero também, presidente, cumprimentar os nossos convidados e me permita uma saudação especial ao caro amigo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que aqui se encontra, que eu revejo depois desse período longo de falta de encontros pessoais, mas é uma honra revê-lo aqui no plenário do Senado. Tive a honra de ser designado por Vossa Excelência relator do eminente Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Alberto Balazeiro, para as funções de ministro do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e fiz a relatoria com imensa alegria, eminente ministro Balazeiro. Na realidade, a exposição feliz de Vossa Excelência, da mesma forma que a exposição do futuro ministro embargador Amaury, ambas brilhantes e muito claras. Gostaria de pedir atenção, senador Anastasia, só um minuto. Eu gostaria de pedir atenção ao plenário, por gentileza. Nós temos um orador utilizando da sua fala. Mas dizia, eminente presidente, que de fato ambas as exposições foram muito claras, muito sólidas, muito profundas e demonstraram de modo cabal a capacidade de ambos para o exercício das funções. Tendo sido relator do eminente Procurador-Geral, eu não posso deixar aqui, já que o eminente relator, senador Vanderlan, também de maneira igualmente eficiente, fez o relato de seu relatado desembargador Amaury, de fazer a mesma referência ao Procurador-Geral do Trabalho, que a despeito de uma juventude, mas tem uma experiência profunda nas relações do trabalho, no mundo jurídico do trabalho, não só ocupando diversas funções como membro do Ministério Público do Trabalho, até galgar a sua posição mais alta, que é a chefia do Parquê do Trabalho, ocupando o cargo de Procurador-Geral do Trabalho e, por isso, indicado à unanimidade para exercer essa função e agora muito bem escolhido por Sua Excelência Presidente da República para o cargo de ministro do TST. Eu não poderia deixar aqui, ministro Balazeiro, sob pena de receber em minhas bases... Senador, só um minuto, presidente. Eu queria pedir a atenção dos senadores, por gentileza, que nós não estamos conseguindo, eu não estou conseguindo aqui, a gente está fazendo essa sessão e estamos ainda com um problema para nos auxiliar aqui na CCJ, com um problema de ordem técnica, e acho que a gente não vai conseguir exercer o direito do voto, vamos recorrer à urna impressa, à votação em cédula, que foi uma sugestão do senador Espiridião a mim. Eu vou... Não, já, a cédula são com os dois nomes já. Eu quero só atenção para o senador Anastasia terminar, já que deu problema, então não precisa mais pedir nada para o Podazem, para como está aí, e vamos fazer na cédula para terminar essa confusão aqui. Atenção ao senador Antônio Anastasia. Ao retomar a palavra, muito obrigado, senhor presidente, eu já sou aqui advertido pelo meu eminente líder permanente, senador Otto Alencar, relembrando a origem baiana do nosso procurador-geral, que nem precisava. Aliás, essa advertência sempre severa do meu eminente líder é a função, mais uma vez, para enaltecer e cumprimentar o procurador-geral do Trabalho. Mas dizia, eminente doutor Balazeiro, se eu não fizer menção aos meus conterrâneos, seus colegas, e aproveito para saudar a presença dos inúmeros procuradores do trabalho aqui presentes, na pessoa do doutor Arlélio, procurador-chefe de Minas Gerais, e da nossa cara e comum amiga, doutora Maria Amélia Brax, eu seria crucificado em minha terra. Então, a referência é de grande estima, mas, sobretudo, de consideração e respeito à proeficiência da sua atividade à frente da Procuradoria-Geral do Trabalho, como administrador e conhecedor profundo dessa legislação do trabalho, sempre exatamente no papel de tentar compor nessa justiça que é social os conflitos entre o capital e o trabalho. Então, essas referências são fundamentais e o relatório espelha o seu preparo, que é absoluto para o exercício. E aproveito também para saudá-lo, porque, por uma feliz coincidência, Vossa Excelência ocupará a vaga do ministro João Batista Brito Pereira, caríssimo amigo meu, que tive a honra, quando estava no Ministério da Justiça, de participar da sua indicação naquela época para a vaga que Vossa Excelência agora ocupará, na mesma época que o ministro Ives também teve a oportunidade de ser indicado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para o tribunal, já que ele também é oriundo do Ministério Público do Trabalho, para muita honra da instituição.
Então, essas referências positivas. E quero relembrar a ambos que eu, pessoalmente, tenho um apreço imenso pelo seu trabalho, mercê dos anos que atuei no Ministério do Trabalho, 4 anos, e, de fato, pude aprender aí na prática o papel fundamental do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho como um todo. E gostaria de submeter tão somente uma questão para não me alongar, até fazendo eco ao que o desembargador Amaury fez a referência. Tenho aqui no Senado, em todas sabatinas feitas ao longo dos últimos 6 anos na área do judiciário, quase uma obsessão, um mantra, com referência à composição extrajudicial dos conflitos. Nós não podemos permitir que o Brasil continue nessa verdadeira sanha judicante em termos de número de processos, que onera, inclusive, muito o custo Brasil. Nós temos de tentar soluções extrajudiciais, como já temos feito, e fez referência a desembargadora Amaury, e, aliás, a Justiça do Trabalho é precursora, que quando foi criada há 80 anos atrás, ela já veio, desde o início, com o embrião da mediação. Então, por isso mesmo é que eu indago a ambos de maneira muito célere, muito sucinta, como mais podemos caminhar nesse sentido. Aliás, votamos aqui no Senado recentemente a nova lei de licitação, e a senadora Soraya, a senadora Simone, que também é professor de Direito Administrativo, nós conseguimos colocar ali uma cunha naquele antigo princípio da indisponibilidade do interesse público para a composição na área do direito público, muito mais importante na área do direito do trabalho. Então, exatamente indagar quais mais etapas e procedimentos temos de fazer para estimular e fomentar essa composição. Cumprimentando e saudando a ambos, dando parabéns, tenho certeza que serão aplaudidos e aprovados os futuros ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Eu agradeço, presidente, a oportunidade e a designação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Antônio Anastasia, relator da matéria, senador Vanderlan. Eu vou iniciar o mesmo procedimento. Nós temos aqui 5 senadores inscritos. Eu vou identificar a lista dos titulares e vou chamando de maneira muito sucinta, para não atrapalhar a manifestação dos senadores e também a arguição que está sendo feita aqui na CCJ, mas vou pela lista dos titulares que eu vejo aqui presente, vou entregando a cédula. Edinaldo, a urna. A urna já está lá? Abre ela. Está aqui a urna. Doutor Edinaldo, leve lá, por gentileza, lá na cabine de votação. Fechou? Vou conceder a palavra aos senadores inscritos e vou, de maneira muito sucinta, solicitando que cada senador venha pegar a cédula. A cédula de votação está rubricada e está os 2 nomes dos 2 indicados na mesma cédula. Então, vota na mesma cédula para as 2 indicações. Concedo a palavra à senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, doutor Amaury Rodrigues Pinto Júnior, doutor Alberto Bastos Balazeiro, nós sabemos que os requisitos para os senhores ocuparem um cargo como esse são notável e notório saber jurídico e reputação ilibada. Como bem disse o relator, senador Vanderlan, o relator de Vossa Excelência, doutor Amaury, ele veio perguntar para as pessoas de perto, né? Então, em relação a Vossa Excelência, nós passamos essa notícia, né? E afiançamos o seu nome, né? E em relação ao doutor Alberto Balazeiro, uma das pessoas que afiançou seu nome foi o próprio doutor Amaury e o doutor Paulo Douglas, procurador do trabalho do nosso Mato Grosso do Sul. Então, o senhor está muito bem alicerçado nesse sentido. Quero lhe desejar sucesso, que Deus abençoe a sua missão. Em relação ao doutor Amaury, eu gostaria também, primeiramente, de agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela indicação do seu nome, para desempenhar essa honrosa missão no Tribunal Superior do Trabalho. Para nós, sul-mato-grossenses, conquanto o senhor seja paranaense, nós já o adotamos há muito tempo, então o Paraná perdeu o ministro, nós é que nos orgulhamos de tê-lo aqui
conosco nesse momento e de tê-lo, se Deus quiser, como ministro do TST. Que eu quero destacar, como nós já sabemos muito bem, em relação ao notório e notável saber jurídico de Vossas Excelências, e isso é aqui inquestionável, eu queria destacar o outro lado do doutor Amaury, que é a vocação para o magistério. Ontem, conversando com a minha mãe, ela me contou que foi despertado o interesse dela pelo direito do trabalho quando foi sua aluna na graduação. Ela é mais velha que Vossa Excelência, é que o senhor começou muito novo, como a senadora Simone Tebet também, começou muito nova, então ela me disse que despertou todo o interesse dela pelo direito do trabalho, porque as suas aulas eram muito dinâmicas, ativas e interessantes. E hoje ela é analista do TRT 24ª Região, como a minha irmã. Então, minha mãe Hilda Vieira Genoldi e minha irmã Renata Vieira Genoldi são duas servidoras do TRT da 24ª Região e tiveram esse despertar com Vossa Excelência. Quero enaltecer aqui a presença da doutora Isabela Castro Ramos, sua companheira também de profissão. Obrigada, Isabela, pela presença. Parabéns pelo seu trabalho, por acompanhar o doutor Amaury aqui. Quero enaltecer a presença também do ministro Ives Gandra, que muito nos prestigia nesse momento aqui. E dizer que os jurisdicionados estarão bem amparados com Vossas Excelências, aqui atuando de uma forma mais abrangente. Eu espero, doutora Amaury, que aqueles que estão iniciando na seara, no estudo da ciência jurídica, que possam continuar tendo Vossa Excelência como professor. E eu também fui sua aluna por pouco tempo na EMATRA, porque eu tive que mudar de Campo Grande, então não consegui terminar o curso. Mas o senhor não vai lembrar, mas eu fui sua aluna. E também, então, lá em casa, somos 3 alunas suas. Não fale isso, que vai parecer que faz muito tempo que ele não vai lembrar. Ele lembra, senador. Ele começou muito jovem. Foi um dia desse. Foi um dia desse, pronto. Então, eu tenho aqui a honra de ter na minha formação jurídica, doutora Amaury, a própria nossa colega Simone Tebet, também muito nova, que enveredou pela seara do magistério. Então, nós não podemos perder a oportunidade de todas as idades hoje aqui. Professores como vocês, que não é qualquer um que teve esse prestígio e esse privilégio. Então, eu me sinto muito privilegiada. Vai aqui o abraço da minha família toda, né? E aí, gostaria de pedir aos nossos amigos, nossos senadores, os colegas, que eu, Soraya, estou aqui para afiançar o seu nome e dizer que ninguém se arrependerá de lhe dar este voto de confiança, agradecer ao relator pela excelente relatoria e terminar dizendo, né, que toda a autoridade, nós sabemos, ela vem de Deus e que eu tenho certeza que Deus já lhes concedeu muita sabedoria e vai conceder ainda muito mais sabedoria, o que nós precisamos no nosso país, principalmente nesse momento tão difícil, em que precisamos reconstruir empresas, retomar o crescimento no sentido também de gerar empregos. Então, nós precisamos de um caminho de equilíbrio no nosso país, em relação a proteger empregados e empregadores também. Um depende do outro. Então, nós confiamos muito no trabalho de vocês. Que Deus os abençoe e muito obrigada pelo dia de hoje aqui, por essa honra de estar aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Marcos Duval. Bem rápido, é só para mandar uma mensagem que a desembargadora Ana Paula, do Espírito Santo, está aqui me intimando aqui, mas está mandando um abraço e falando muito bem do senhor e o voto garantido já. Parabéns pela carreira. Próximo senadora professora Simone Tebet. Eu dei aula para crianças no jardim de infância, presidente. Por favor, falar que eu dei aula para a senadora Soraya. Foi a senadora Agora Soraya vão achar que aqui que eu estou no formal, por favor. Foi a senadora Excelente Soraya. Professora. É uma queridíssima amiga. Ela tinha 15 anos, 14. E eu 14.
Bom, presidente, em seu nome, cumprimento os colegas senadores e senadoras, senadora queridíssima senadora Soraya, cumprimento as demais senadoras. Gostaria, em nome dos sabatinados, doutor Alberto Basto Balheiros, doutor Amaury Rodrigues Pinto Júnior, muito dignos, procurador-geral do Trabalho e presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, cumprimentar todas as autoridades. Permita-me, em nome da doutora Isabel, cumprimentar também o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que se faz aqui presente, representando a nossa presidente, doutor Ives Gandra. É um prazer muito grande, uma emoção muito grande estar aqui hoje, senhor presidente. Eu sempre costumo dizer que em sabatinas, que o aval principal não é da sabatina feita no dia da CCJ. E, por mais importante que sejam os brilhantes relatórios que têm as tintas da razão, porque isso faz parte de um rito, do feitio, né, do processo legislativo, na realidade o aval já foi dado muito antes pela história de Vossas Excelências. A história de vida profissional de Vossas Excelências os trouxeram até aqui. História de competência, de ética, de trabalho. Vossas Excelências já foram sabatinados, talvez essa seja a última das etapas, concluída agora com os relatórios do senador Anastasia e senador Vanderlan. Então, deixo aqui todo o meu desejo de sorte, sucesso, que Deus possa abençoá-los. Eu sei que a missão não é fácil, especialmente num momento como este, num momento de pandemia e pós-pandemia. Doutora Amaury foi muito feliz quando disse que praticamente mais da metade da população economicamente ativa está fora do mercado de trabalho. Nós estamos falando de mais de 33 milhões de pessoas subutilizadas no país. Nós estamos falando de 15 milhões de desempregados. Parecem tão simples, são números, mas por trás de cada número há uma vida. De pessoas desalentadas, que já são em 6 milhões, que desistiram de procurar emprego, porque eles se cansaram de ir atrás de uma placa escrita assim, precisa-se de, porque eles vão encontrar uma outra placa, não há vagas. É muito triste. Eu me lembro, emocionada, porque estou aqui diante da doutora Amaury, que faz parte um pouco da minha história de vida pessoal, doutor Alberto. Eu me lembro, já que estão falando tanto de faculdade, na final da década de 80, início da década de 90, quando eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, e eu ainda era menor de idade, aos 16 anos, eu pegava ônibus, e eu passava pelo centro do Rio de Janeiro, eu que vinha de um estado pequeno, uma cidade ainda pequena, como a nossa querida Campo Grande naquela época, e eu via pessoas, famílias, buscando comida na lata de lixo. Aqui não vai nenhuma fala aqui no sentido de apelar para o emocional de quem quer que seja, mas de exatamente trazer um pouco da razão, para que nós, no Congresso Nacional, para que Vossas Excelências no Tribunal Superior de Trabalho possam levar em conta que a Justiça, como disse aqui o senador Anastasia, e já o disse antes Rui Barbosa, eu acho que nesse sentido que o senador Anastasia preza tanto por esse tema, justiça tardia não é justiça, é injustiça institucionalizada. Então, nesse aspecto, é preciso, sim, entender os novos tempos, é preciso entender que nós estamos na era da modernidade, que nós não podemos mais nos apegar a filigranas, é necessário reinterpretar o texto constitucional à luz da razão, mas à luz da emoção, que por trás daquelas letras bonitas existe uma quantidade imensa, milhões de brasileiros esperançosos, esperando que ela cumpra o seu dever de carta cidadã. Então, que nós possamos, com o aval da Justiça, e esse é o papel do Congresso Nacional, desburocratizar, garantindo, óbvio, que a segurança jurídica e garantindo sempre o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, mas não podemos mais ter uma Justiça que tarda, e por tardar falha, e por falhar, ela entra no discreto perante a população mais humilde que não entende de normas, que não entende de Constituição, só entende de barriga vazia. É disso que eles entendem hoje. É de não saber que no último dia do mês eles não têm condições, eles têm que fazer uma opção muito cruel, de pagar o aluguel ou de colocar comida na mesa.
Então, sobre esse aspecto, eu quero desejar aos senhores, a vossas excelências, que estarão ali cumprindo uma missão muito importante na defesa não só do trabalhador, na defesa do direito, olhando pelos dois lados, que vossas excelências possam também levar justiça a todos. Nesse aspecto, eu encerro. Eu não vou fazer perguntas, se me permitir, doutor Alberto, mas eu preciso direcionar um agradecimento ao doutor Amaury. Quando ele foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da primeira vez, em 2007, 2008, ele concedeu à minha família o orgulho de ter uma placa com o nome do meu pai, levando o nome do Fórum Trabalhista de Campo Grande. Então, assim, estar aqui neste momento, doutora Amaury, podendo de alguma forma constar nos anais dessa casa e dessa comissão, com a minha assinatura, dando o meu voto à Vossa Excelência, quem faz esse voto não sou eu. Quem faz esse voto é a minha família e, de alguma forma, o meu saudoso pai. Pela sua competência, pela sua sensibilidade, pela sua história de vida, mas também por reconhecer, naquele momento, a grandeza do trabalho do meu pai, que sempre, como homem da justiça, procurou honrar o poder judiciário, tendo também, de alguma forma, uma história muito próxima ao desembargador, hoje ministro Ives Granda. Então, fica aqui a minha homenagem e fica aqui o meu depoimento, que é um depoimento movido não só pela razão, mas pela emoção do momento, que é um momento que não só nos comove, mas também nos indigna diante de tudo que estamos presenciando nesse momento triste da quadra brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Simone Tebet, pelas palavras também em relação aos nossos indicados, sabatinados aqui na CCJ. Eu vou fazer, antes de eu passar a palavra para o senador Fabiano, que está escrito, senador Fabiano Contarato, eu vou fazer o que eu fiz ainda há pouco, porque eu vi que já concluiu a presença de todos que estão aqui na CCJ da titularidade da comissão. E para a gente aproveitar a presença dos suplentes que estão aqui, eu vou fazer a chamada regimental dos titulares e reafirmo novamente que, caso chegue um titular onde o suplente já votou, o titular não vai mais poder votar. Pelo MDB, Eduardo Braga, Renan Calheiros, Simone Tebet já votou, Fernando Bezerra Coelho já votou, Rose de Freitas, Messias de Jesus, Espiridião Amin já votou, Ciro Nogueira já votou, Plínio Valério já votou, Tasso Gereissati, Jorge Cajuru, Oriovisto Guimarães, Marcos Duval, já votou, Soraya Tronic, já votou. Então, nesse bloco, eu convido o senador Giordano para exercer como suplente o direito de voto. No bloco do MDB, convido o senador veneziano, vice-presidente, para exercer o direito de voto. Senador Anastasia já votou. Senador Lucas Barreto já votou. Senador Omar Aziz. Senador Vanderlan Cardoso já votou. Nesse bloco, eu convido o senador Otto Alencar para votar. Senador Davi Alcolumbre, já votei. Senador Marcos Rogério. Senador Jorginho Melo. Senador Paulo Paim, já votou. Senador Teomário Mota. Senador Rogério Carvalho, já votou. Senadora Elisiane Gama. Senador Everton. Senador Fabiano Contarato, já votou. Nesse bloco, eu convido o suplente, senador Cid Gomes, para exercer o direito de voto. Concedo a palavra ao senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar os dois que estão sendo alçados ao cargo de ministros do TST.
E quero deixar claro para vocês que é com muita satisfação que eu estou fazendo parte hoje dessa sabatina. Falar da minha admiração para a Justiça do Trabalho. Quando eu vejo parlamentares fazendo movimentos para pensar em acabar com a Justiça do Trabalho, pode ter certeza que aqui no Senado vocês terão um senador que estará sempre na defesa intransigente dessa justiça, que talvez, dentro de todos os poderes judiciários, é a justiça que mais tem um olhar para o hipossuficiente. É a justiça que não sabe olhar o salário como aquilo que, infelizmente, já foi provado do trabalho intermitente, porque vocês sabem ser humanizador. É humanizar a dor, é ter a empatia de se colocar na dor do outro. E eu acho que isso é muito forte, talvez por isso que eu tenha essa predileção com a Justiça do Trabalho. Porque quando nós falamos em acolher o trabalhador na sua amplitude, dentro de um momento em que passamos pelo sistema de uberização nas relações trabalhistas, é necessário que a Justiça do Trabalho seja altiva. É necessário que vocês cumpram o mandamento constitucional de entender o caráter, qual é o caráter de um salário de um trabalhador, que não é simplesmente pagar por aquele trabalho, mas ele tem uma função social muito mais ampla. E aí eu falo, porque no meu curso de Direito, eu estagiei num sindicato, e como ali eu via juízes do trabalho, Ministério Público do Trabalho, aguerridos na defesa desse direito do trabalho, tão discriminado por muitas vezes, e discriminado muitas vezes pelo próprio Legislativo. Quero fazer uma saudação especial ao professor Ives Gandria. Ele não me conhece, mas nós o conhecemos, que muito dignifica a missão de ser docente dos juristas brasileiros. Eu optei por ser professor de Direito Penal e Processo Penal num estado em que se criminaliza a pobreza, num estado em que se julga as pessoas pela cor da pele, num estado em que você trata de forma diferente o gênero. Sabemos que apenas a premissa constitucional, desde o dia 5 de outubro de 88, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas nós aprovamos recentemente um projeto que determina a igualdade salarial, se desempenha a mesma função e está tendo uma resistência enorme. Em pleno século XXI, estamos nos debruçando nisso. E eu queria aqui, mais uma vez, fazer esse elogio publicamente. Também falar do meu querido Espírito Santo. No meu querido Estado do Espírito Santo, o TRT, existem desembargadores que são extremamente humanizados. Eu tenho orgulho de falar da atual presidente, desembargadora Ana Paula Silva Talceda Branco, do que já foi Marcelo Maciel Mancilha, de todos que estão lá. Seria injusto se eu não falasse deles, mas é porque eu sempre tive um carinho, uma deferência muito grande. E aqui eu quero mais uma vez deixar claro para vocês que essa casa também tem que fazer sua meia-culpa, porque nós viemos de uma reforma trabalhista em 2017. Eu nem sonhava em ser político, que eu assumi o meu primeiro mandato em 2019, mas que vilipendiou com a CLT. Foi ali que se estabeleceu o trabalho intermitente, foi ali que se terceirizou a atividade fim, foi ali que se estabeleceu que mulheres grávidas e lactantes trabalhassem em ambiente insalubre, e que se não fosse o Supremo Tribunal Federal, como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal, declarar a inconstitucionalidade, essas mulheres estariam trabalhando em ambientes, em locais insalubres. Foi ali que se estabeleceu que a homologação da rescisão de contrato de trabalho, que antes era feito pela Delegacia Regional do Trabalho ou pelo sindicato, passou a ser feito pelo empregador. É colocar a galinha para a raposa tomar conta. Nós temos que ver isso, porque a relação de força é totalmente desproporcional. E, mais uma vez, quem sofreu com isso foi o trabalhador. Mas não podemos deixar de falar que lá na reforma trabalhista teve a digital do Senado Federal. E isso é necessário dizer sistematicamente. Depois vem-se outro discurso. Agora vamos continuar alavancando a economia, gerando emprego e renda. Então, mais uma vez, esse foi o discurso lá em 2017 e só fez aumentar o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos, precarizando a relação trabalhista. 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza, 25 milhões de desempregados subutilizados. Aí vem a reforma da Previdência.
Mais uma vez, nós, senadores, aprovamos a reforma da Previdência, com o mesmo discurso. Vamos alavancar a economia, gerar emprego e renda. Mais uma vez, quem está pagando é o trabalhador. Então, eu faço esse desabafo aqui, porque essa Casa de Leis tem a sua coautoria ou codelinquência no que tange a esse vilipêndio desses direitos, para mim, sagrados, expresso na Constituição Federal e na nossa tão almejada consolidação das leis trabalhistas que foi aviltada. Nesse sentido, eu quero fazer alguns questionamentos, serei breve, por favor. Temos visto nos últimos anos reformas profundas na legislação trabalhista, muitos casos na reforma trabalhista 2017, enfim. Como Vossas Excelências avaliam as alterações recentes na legislação trabalhista que reduziram a proteção aos trabalhadores, especialmente em relação ao acesso à prestação jurisdicional? Segundo questionamento, a discussão sobre o vínculo entre plataformas digitais, e aí para ser mais claro, uberização, e os trabalhadores cadastrados pautará a Justiça do Trabalho nos próximos anos. Qual a visão de Vossas Excelências sobre esse tema? Qual o papel do TST na potencial precarização das relações do trabalho? Terceiro questionamento, Vossas Excelências consideram, eu tenho observado, e aí com toda humildade, que não é a minha área trabalhista, mas eu tenho observado que o Supremo Tribunal Federal ele tem operado um verdadeiro esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho. Então, Vossas Excelências consideram que a competência da Justiça do Trabalho tem sido limitada por decisões recentes do STF, como no caso das ações sobre complementações de benefícios previdenciários, recurso extraordinário 1.265.549, dos transportes rodoviários de cargas, recurso extraordinário 606.003, e dos serviços estatutários, ação direta de inconstitucionalidade 3395, são necessários aperfeiçoamentos legislativos quanto à competência da Justiça do Trabalho? E, se for, eu me coloco à disposição para estar aqui apresentando aquilo que for melhor para efetivar isso. Quarto e último, para não me alongar. A pandemia alterou profundamente as relações de trabalho e as atividades econômicas das empresas. Sabemos a importância da vacinação para a volta à normalidade e às atividades presenciais. Considerando que é dever do empregador manter as condições sanitárias do local de trabalho e que a Constituição Federal, no artigo 7º, item 22, garante como direito dos trabalhadores a, aspas, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, fecha aspas, Vossas Excelências consideram possível que o empregado que recuse a vacina seja demitido por justa causa? Senhor presidente, muito obrigado. Espero que Vossas Excelências respondam para mim de forma didática esses questionamentos. E, mais uma vez, quero parabenizá-lo e, desde já, contem com, obviamente, o meu voto sim na aprovação de ambos. E eu tenho certeza que ambos dignificarão em muito a honrada classe dos juízes trabalhistas da magistratura do direito do trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente senador Fabiano Contarato. Dando sequência à lista de inscritos, convido para a sua indagação o eminente senador Esprijão Amin. Senador Esprijão Amin, a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senadores. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, está ligado. Está ligado. Eu quero me valer dessa oportunidade para, em primeiro lugar, homenagear a carreira que cada um dos senhores, nossos sabatinados, conseguiu cumprir até aqui. Ressaltar que na entrevista que tivemos hoje pela manhã, alternadamente com um e com o outro, fiz questão de salientar o profundo respeito à carreira de cada um
e também, até porque concordo com o senador Fabiano Contarato quanto à relevância da Justiça do Trabalho, até porque no próprio Novo Testamento, e o nosso patrono dos sindicatos, né, prezado ministro Ives Gandra, sabe mais do que eu sobre isso, não foram poucas as menções e parábolas à relação de trabalho. Não é verdade? Uma relação de trabalho, naturalmente, de 2000 anos atrás. E eu creio que é de suma importância que nós nos atualizemos institucional e funcionalmente na questão deste novo mundo de trabalho que nós temos. Tanto no aspecto da mencionada uberização ou precarização do trabalho que se debate no mundo inteiro. Uberização virou sinônimo de precarização na linguagem jurídica e popular, mas também em algo que foi muito dinamizado pela pandemia, que é o trabalho remoto. E muitas dessas práticas, senador Veneciano, vieram para ficar. Ou seja, só como exemplo, faça aqui, cada um de nós, a sua avaliação pessoal. Quantas consultas médicas presenciais cada um de nós teve e quantas remotas nós tivemos nesses 15 meses? Garanto que o placar é 4-1, na média, em favor da remota. Ou seja, veio para ficar. E a telemedicina também veio para ficar. Ou seja, há o complemento da relação humana com o recurso tecnológico. Então, em face a isso, eu vejo com muita satisfação que ambos têm a percepção dessa modernidade que foi avassaladoramente ampliada pela pandemia. E na esperança de que os senhores possam ajudar a que a Justiça do Trabalho siga este caminho e nos ajude também a aprimorar a legislação, é que eu já votei, e ainda que não possa, claro que votei a favor da indicação de ambos. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente senador Espejão Amin. Está encerrada a lista de inscritos, mas o senador Vanderlan Cardoso, que relatou que teve de se ausentar, ele me incumbiu de apresentar duas indagações, uma para cada um. Então, se me permitem, eu vou ler rapidamente, são pequenas e uma delas, inclusive, coincide com a minha. A primeira dirigida ao Procurador-Geral, doutor Balazeiro. Sabendo que o nosso Poder Judiciário está abarrotado de processos, qual a sua opinião sobre o emprego dos métodos autocompositivos, como a conciliação e mediação, como forma de agilizar as soluções de litígios na Justiça do Trabalho? É o mesmo objeto da indagação que fiz. E a questão ao desembargador Amaury, sabendo que a Justiça do Trabalho tem como principal característica o protecionismo ao trabalhador, como Vossa Excelência enxerga a necessidade de equilíbrio nas relações de capital e trabalho, sabendo que não existe emprego e empregado sem a figura do empregador? Como Vossa Excelência enxerga a figura do empresário nos litígios de natureza individual e coletiva? Indagações que ele faz a ambos, pedindo escusas de não fazer pessoalmente, porque está em uma agenda aqui mesmo no Senado, em razão de uma agenda municipal. Então, dando sequência à nossa sabatina, eu passo a palavra ao Procurador-Geral, doutor Alberto Balazeiro, para responder as indagações que lhe foram formuladas e logo depois o eminente desembargador Amaury Rodrigues. Muitíssimo obrigado, estimado senador Anastasia. Inicialmente, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela gentileza do relatório e das menções que foram feitas, produto da bondade de Vossa Excelência, como nosso professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Queria agradecer a Vossa Excelência e aos colegas de Minas, também a Arlélio e Maria Amélia, por toda a extrema gentileza, pela relatoria de Vossa Excelência, que muito me honra. A temática que Vossa Excelência me indaga, e também foi a indagação do senador Vanderlan,
É uma temática que é muito cara, a questão da conciliação e do reforço do papel da Justiça do Trabalho e das instituições trabalhistas como um todo, no sentido de conduzirem as soluções consensuadas, as soluções mediadas. Eu até recentemente acompanhei projeto da autoria de Vossa Excelência relacionado às concessionárias, buscando a instituição de comissões de conciliação nas concessionárias previamente ao ajuizamento das ações. Então, queria saudar inicialmente a essa iniciativa de Vossa Excelência, que tem um grande peso, até porque todos nós que vivenciamos a questão das concessionárias identificamos com uma solução muito mais rápida e que evita a judicialização excessiva. Dentro da instituição Ministério Público do Trabalho, inicialmente nós buscamos instituir os chamados NUPIAs, que à luz da existência na Justiça do Trabalho dos centros de o Sejusques e os centros de pré-processuais de conciliação, busca fazer conciliações de diversos temas da área dos conflitos trabalhistas, evitando também a judicialização e soluções que já são até históricas relacionadas aos conflitos coletivos. Também estender um pouco ao próprio conflito individual do trabalho, evitando a judicialização. No âmbito do Covid, nós instituímos um GT que pôde trabalhar exatamente com essas soluções e que deu uma saída muito grande em relação ao tema. Me recordo aqui de soluções como greves de rodoviários em Pernambuco, a difícil tarefa de negociar com redução de salários em meio a uma parada na pandemia, conduziu a que se evitassem inúmeras demissões. Me lembro da atuação da 6ª Região. Também me recordo no próprio núcleo pré-processual do Tribunal Superior do Trabalho, sob a condução do Sua Excelência, o vice-presidente do Tribunal, ministro Vieira de Mello, a questão das companhias aéreas, que foi algo, ministro Ives, muito, muito complexo por conta da parada da atividade das companhias na pandemia e que também a conciliação se evitou as demissões e, ao mesmo tempo, se conferiu até estabilidade aos empregados que aderissem a essa formatação de redução de salários durante o período, senador Comparato, em que havia a parada completa da atividade, quer dizer, se garantiu a manutenção da renda. Particularmente, eu entendo, por essas experiências que eu relato, que o futuro do Poder Judiciário passa muito por aspectos conciliatórios, inclusive antes da formação do litígio. Tanto pelo aspecto de a própria economia da máquina, que há um peso, tanto pela pacificação social que produz muito mais contingência do que a decisão em si, que é um ato de força emanado, ainda que do Poder Judiciário, poder legalmente conferido, mas é um ato de força. Então, acho que o papel nosso é fortalecer esses institutos, a mediação, a conciliação, a pré-processual, e, a partir daí, ir estimulando que haja uma redução da judicialização. Campanhas têm sido feitas nesse sentido, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, e os resultados têm sido expressivos. A própria dicção dos termos de ajuste de conduta celebrados pelo Ministério Público do Trabalho também traduz isso, de fazer um ajustamento para evitar o ajuizamento de uma ação e de uma contenda. Dando sequência às indagações, apenas cumprimento a senadora Soraya, gentilmente, elogiou os queridos colegas, aquele colega Paulo Douglas, colega muito querido de atuação, e que é um colega que tem uma história conosco, inclusive na Comissão Legislativa aqui no Congresso Nacional. Agradeço a Vossa Excelência muito pela menção. A senadora Simone Tebet também, que trouxe a importância da necessidade de formalização dos vínculos de emprego, do trabalho da desburocratização. Entendo, senadora, que o aspecto da desburocratização passa muito pelo futuro do mundo do trabalho. Todos nós vivemos a questão do E-Social e quão importante foi o E-Social, inclusive como banco de dados para as instituições. Recentemente, nós formulamos convênio com o próprio Ministério da Economia para ter acesso direto a essas formulações, às construções do banco de dados,
E é impressionante o nível de informações que você obtém. E esse nível de informações a partir da desburocratização. A própria chamada Lei da Liberdade Econômica trouxe a carteira de trabalho digital, algo também importante. Eu entendo que a desburocratização é um dos caminhos para se reduzir custo trabalhista sem necessariamente avançar em debates sobre direitos. Então, é uma temática que eu acho que o Congresso Nacional, o senador Fabiano me perguntou sobre sugestões. A desburocratização é um tema que poderia se avançar sem avançar em direitos, mas podendo avançar em redução de custos, que atenderia aos dois lados da relação, fugindo desse falso antagonismo. Mas é algo também que nos preocupa muito, a questão da formalização dos vínculos e da redução de postos. Em paralelo, até porque é um tema, senadora, que é muito caro também a nós, a questão da aprendizagem, ela ajuda muito na questão da formalização. Por quê? Ainda hoje havia uma matéria sobre a questão da indústria, desafio, senador Anastasia, da indústria, de formar mão de obra. 300 mil postos necessários e pouca qualificação para esses postos. Então, a aprendizagem ela se abre como uma porta para que você tenha uma formação profissional e não gere precarização, que é que todos nós aqui combatemos. Em relação às indagações do senador Contarato, queria inicialmente aludir à reforma trabalhista. São 3 anos de reforma trabalhista, basicamente, senador. Aquelas 3 leis principais, a 13429, a 13467, que é a mais conhecida, e a 13874, que é a lei da chamada liberdade econômica. São 3 anos de uma realidade de uma lei. Uma lei que modificou não menos que 100 artigos da CLT. Então, é uma alteração que passa por direito material, direito processual e direito coletivo. Nesse período, fomos assolados por essa pandemia. Então, a gente tem um cenário ainda que nos permite pouco grau de avaliação em relação à própria aplicação. No Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência aludiu, são 34 ações diretas de inconstitucionalidade e 4 ações diretas de constitucionalidade. Quer dizer, ainda há uma temática sendo aos poucos solucionadas, em que pese 19 delas tratem da questão da contribuição já solucionada, mas ainda há um caminhar. Alguns pontos, como a questão que Vossa Excelência aludiu, que é um ponto que eu iria trazer, a questão do trabalho da gestante, lactante, em condições salubres, o Supremo Tribunal Federal fez o devido corte na matéria, tratou a matéria e deixou essa questão solucionada. Mas ainda é a temática da reforma, mesmo tendo 3 anos, ainda estamos numa fase, principalmente em razão da questão da pandemia. O fenômeno da uberização tratado aqui, é um fenômeno muito complexo, a questão da indústria 4.0, a forma como as relações de emprego estão se dando modernamente. Tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência aqui no Parlamento sobre um projeto importante. Existem 3 projetos centrais aqui que tratam dessa matéria, e que são projetos que tem diversas abordagens, diversas temáticas, algo que me parece muito claro, que todos concordam, acho que a tônica de todos os projetos, senador Anastasia, é a questão da garantia de condições mínimas de saúde e segurança. Pude conversar com Vossa Excelência e com a deputada Tabata à época, da necessidade da garantia dessas condições mínimas de saúde e segurança. Evidentemente que é uma matéria que tem os contornos da concretude do caso, da primazia da realidade, do caso concreto, mas que o espaço do parlamento nessa temática se afigura essencial, inclusive para assegurar a riqueza desse debate e as condições mínimas de saúde e segurança a que aludo. Vossa Excelência citou algumas decisões do Supremo sobre a questão da competência do juiz de trabalho. A emenda constitucional 45 trouxe uma gama maior de matérias. Já de início, a própria DIN 3395 limitou a questão do servidor público, que foi uma matéria muito debatida à época, e trouxe alguns debates, inclusive, relacionados à questão do chamado REDA, né? Que alguns estados têm alguma conformatação diferente, mas que é algo que nos preocupa também, porque são meios de conotação que também oneram o poder público e, às vezes, sem a devida estabilização do servidor público e da qualidade dos serviços prestados, sem falar na questão da precarização. Recentemente, substituiu a decisão do transportador autônomo de cargas, eu acresceria a decisão relacionada a questão do representante comercial também,
Eu acho que são matérias que, aos poucos, o TST e o Supremo vão debatendo para encontrar caminhos de preservar o que foi conquistado pela Emenda Constitucional 45. Há debates ainda na Casa relacionados à questão penal também, a atribuição penal dos crimes correlatos ao mundo do trabalho. O senador Esperidião, a mim, também agradeço pela gentileza de nos atender hoje pela manhã, tratou da temática do trabalho remoto, do home office, que é uma temática, a própria reforma trabalhista, a Lei 13.467, tratou da questão do trabalho remoto, do teletrabalho, e na sequência de veio a pandemia. Alguns dispositivos da Lei 13.467, de fato, foram prejudicados pela pandemia porque tratavam de um teletrabalho em condição diferente. Por exemplo, a questão do estabelecimento por contrato e comum acordo. No momento que houve a pandemia, todos foram colocados na contingência do teletrabalho, a preservação de saúde e segurança. E essa contingência não permitiu que houvesse uma devida cobrança desse tipo de matéria. Mas temas novos surgirão, senador Amin, como a questão da etiqueta digital, a questão da limitação de jornada, a questão do acesso à privacidade, os meios de formatação da própria computadores, mesas, ergonomia. Tudo isso deve avançar. E o espaço, mais uma vez, do Parlamento será muito importante, somando-se ao que foi construído no período da reforma. Digo a Vossa Excelência que algumas convenções coletivas de trabalho já estão tratando especificamente até da questão do trabalho remoto e do home office. Coloco à disposição de Vossa Excelência, verifico se alguma não respondi aqui, senador. Obrigado, doutor Balazeiro. Vou passar a palavra agora ao doutor Amauri. Em primeiro lugar, em relação às manifestações, eu gostaria de dizer que eu sou privilegiado, na verdade, porque eu tenho 2 senadoras de Mato Grosso do Sul aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça e, acima de tudo, 2 senadoras que são também amigas. Então, e a senadora Soraya falou que eu sou mato-grossense, eu sou. Né? Eu sou paranaense também, porque eu amo o meu Paraná. Eu sou torcedor do Curitiba, né? Série B, mas tá bom. Mas eu sou sul-mato-grossense de coração. Eu estou em Mato Grosso do Sul desde 1989. Eu tomei posse na magistratura e fui para Mato Grosso do Sul. E amo Campo Grande, acho Campo Grande uma cidade maravilhosa. Fui juiz em Mundo Novo, quer dizer, eu conheço o interior do estado também. Trabalhei em Dourados, trabalhei em Jardim, trabalhei em Corumbá. Então, assim, eu conheço Mato Grosso do Sul e realmente eu sou um representante sul-mato-grossense. Mas eu gostaria de dizer, primeiro, que eu lembro da senadora Soraya, essa simpatia não pode ser esquecida, da dona Hilda, né? Então, tive a alegria de poder trocar algumas ideias, porque, na verdade, um professor, ele troca ideias. Ele não vem dizer o que é certo e o que é errado. Ele traça algumas pontes que são básicas e o aluno raciocina, aprende a raciocinar, a trabalhar nessa questão de raciocínio, né? É importante. Então, eu tive a alegria e agradeço muito a sua referência. Em relação à senadora Simone, eu tive a alegria de ser o presidente, mas a escolha do senador Ramos Tebet para o nosso fórum foi uma escolha colegiada e mais do que merecida. O senador, eu mesmo tive a oportunidade, a alegria de tratar com o senador Ramos Tebet, e ele ajudou muito o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. O tribunal foi instalado em 1993. E o senador Ramos Tebet foi importantíssimo. Então, foi a homenagem ao Fórum Trabalhista de Campo Grande, hoje é senador Ramos Tebet,
E é algo mais do que merecido, não há o que agradecer. Na verdade, nós é que agradecemos. Foi a forma que tivemos de agradecer ao senador por tudo que ele fez pelo Mato Grosso do Sul e principalmente pela Justiça do Trabalho. Então, para mim, é uma alegria, agradeço muito as referências, as homenagens, e eu me sinto, como eu disse, privilegiado, porque Mato Grosso do Sul aqui está muito bem representada aqui nessa egrégia Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu queria fazer uma referência rápida. O senador Antônio Anastasia tocou na questão da composição extrajudicial, a pergunta do senador Vanderlan também. Acho muito importante. A Justiça do Trabalho cada vez mais tem atuado nessa questão da composição extrajudicial. E vejam, principalmente no âmbito coletivo, caro colega Alberto, a mediação extrajudicial se mostra maravilhosa, se mostra excepcional. Eu como vice-presidente ainda, no começo da pandemia, eu era o mediador, eu fazia a autocomposição no âmbito coletivo, no 2º grau de jurisdição. E aconteceu algo interessante que eu vou narrar a vossas excelências. Bem no começo da pandemia, eu tive que fazer uma mediação com todas as entidades hospitalares de Mato Grosso do Sul, capital e interior. Por quê? Porque os hospitais estavam vazios e eles precisavam negociar com os trabalhadores a questão, porque eles não queriam demitir. Eles não queriam demitir, mas eles também não poderiam manter um corpo de servidores sem a função, sem exercer, sem a entrada de renda. Então, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos médicos, sindicato dos trabalhadores nos hospitais e as entidades hospitalares vieram à Justiça do Trabalho e nós fizemos conciliação em toda a época da pandemia, essa parte inicial, aproveitando a legislação própria, em negociações que evitaram demissões naquela época, porque, não sei se vossas excelências se recordam, no começo ninguém queria ir para o hospital, tinha medo de ir para o hospital. Então, os hospitais esvaziaram, e depois foi o contrário. Os hospitais superlotaram, os trabalhadores tinham que cumprir até mais do que o horário normal e, novamente, a negociação se fez necessária. Então, a negociação extrajudicial evita a judicialização, evita abarrotar a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho desempenha um papel fundamental, um papel importantíssimo. Mas se ela ficar abarrotada, aí acontece o que a nossa senadora Simone destacou, a demora, que é uma injustiça institucionalizada. Né? Nós não podemos trazer na Justiça do Trabalho como uma solução para tudo. Ela é importantíssima e vai ser cada vez mais importante se ela for bem utilizada. Então nós temos, e eu me deparo, a juíza Isabela ali se depara, na primeira instância, com ações trabalhistas de pessoas que trabalharam 2 dias, que trabalharam 3 dias. Isso poderia ser objeto de negociação, de conversa e evitar uma ação por algo que a gente podia resolver perfeitamente no âmbito da conciliação. Agora, é preciso ter garantias. Isso é importante. Primeiro, nós estamos treinando mediadores, nós estamos fazendo treinamento de servidores para ser mediadores, os juízes estão treinando também para fazer a mediação, e nada impede que essa mediação seja feita até fora da Justiça do Trabalho, mas com as garantias necessárias para evitar fraude. Por quê? Porque é claro que essa é uma preocupação da Justiça. A Justiça não é contra a conciliação extrajudicial. A Justiça não é contra a mediação. A Justiça tem a preocupação de que não existam fraudes que tragam prejuízos ao trabalhador hipossuficiente.
E aqui eu vou colocar mais uma questão que foi levantada pelo senador Fabiano Contarato, que diz respeito à Justiça do Trabalho ser uma justiça protetiva. Eu sempre digo, nas aulas, Vossa Excelência falou do magistério, eu sempre digo para os advogados, nós conversamos com os advogados, eu digo, olha, o juiz do trabalho é imparcial. A Justiça do Trabalho, ela, a rigor, não é protetiva. Quem é protetivo é a legislação. O juiz tem que aplicar a lei. Se o juiz aplica uma lei que é protetiva, senhor presidente, ele vai ter que atender o fim daquela lei, o objetivo daquela lei. O juiz por si tem que ser imparcial. Ele precisa ser imparcial. Porque eu tenho 32 anos de magistratura. Eu trabalhei, deixa eu contar aqui, mas com certeza mais de 15 anos na primeira instância, fazendo audiências. E eu sei que tem bons empregadores e maus empregadores, bons reclamantes e maus reclamantes. O juiz tem essa experiência, né? E graças a Deus que é assim. Então, na verdade, a Justiça do Trabalho, o juiz é imparcial. O juiz precisa... Agora, ele aplica uma legislação que ela é protetiva, que ela vê no trabalhador o hipossuficiente e estabelece critérios de proteção da hipossuficiência. E aí o juiz, porque prometeu cumprir a lei e a Constituição, ele precisa trabalhar com essa lei protetiva, protegendo. Então, essa é a nossa preocupação com a questão da conciliação extrajudicial. Não há nenhuma oposição da Justiça do Trabalho. Agora, nós temos preocupações com as garantias contra fraudes, contra algo mal feito, né? Então, mas a Justiça do Trabalho tem contribuído, tem aumentado, e eu acho que o Poder Legislativo tem grande função em relação a isso. Em relação à pergunta do senador Fabiano, e o senador Fabiano disse que ia continuar assistindo lá do gabinete dele, mas ele me pediu expressamente para que eu responda a questão do empregado que se recusa a receber uma vacina, se ele está sujeito a ser dispensado com justa causa. E a minha resposta só pode ser não. Porque ninguém pode ser obrigado a tomar vacina, porque é um direito constitucional, até incolumidade física. Como é que eu posso ser obrigado a tomar uma vacina? Então, assim, não me parece que reste qualquer dúvida de que o trabalhador, ele tem o direito de ser vacinado, mas ele também tem o direito de dizer, não, eu tenho medo, eu não quero ser injetado por alguma coisa que eu não acredite. Então, assim, me parece que o caso jamais pode... Claro que o empregador tem o dever e a responsabilidade de manter um ambiente saudável. E aí, nesse sentido, nós vamos trabalhar com essa questão dos perigos da Covid. Então, o empregador proporciona... Olha, o Senado está funcionando aqui hoje, mas está funcionando com separações, obrigada à utilização de máscara, perfeito, né? Diminui o número, os espaços de proximidade. O empregador vai ter que fazer isso também. É essa a responsabilidade dele, proteger o trabalho. Agora, o direito do trabalhador de ser vacinado ou de recusar a vacina, ele é sagrado, ele é constitucional, e isso não pode importar, então, em dispensa com justa causa, ou mesmo em advertência. Em nenhuma penalidade, porque é um direito do cidadão. Direito como cidadão, não é nem como empregado, é como cidadão. Em relação à questão das plataformas digitais, que também foi levantada pelo senador Fabiano Contarato, eu digo, primeira pergunta foi como o TST vai atuar nessa questão. E eu digo para vocês que a experiência mostra que o TST
vai demorar para atuar nessa questão. Por quê? Porque passam por instâncias. É a primeira instância. Nós temos aqui algumas sentenças reconhecendo o vínculo de emprego em situação das plataformas digitais, outras negando. Nós já temos decisões de tribunais regionais reconhecendo ou negando, mas o Tribunal Superior do Trabalho ainda não, e eu acredito que ainda leve um tempo para apreciar essa questão. E aí eu acho que é importante a atuação do Poder Legislativo. Por quê? Porque é de fato a situação da uberização, ela é realmente delicada. Vejam só, eu não tenho ocupação, eu não tenho um emprego, eu estou numa situação, eu vou usar o meu carro para tentar receber, quer dizer, é uma hipossuficiência, não tenha dúvida. É uma situação de carência, porque se você não tiver necessidade, você não vai passar dias. Às vezes o trabalhador, o motorista do Uber fica até 10, 11 horas da noite, às vezes atravessa a noite. Não vai fazer isso porque não precisa. Mas se é vínculo de emprego ou se não é vínculo de emprego, essa é uma questão muito difícil. É ainda algo a ser debatido nas instituições. Mas esse motorista de Uber precisa de proteção. E essa proteção vem de uma regulamentação, porque se houver uma legislação tratando especificamente, reconhecendo o vínculo ou não, pode dizer, ó, tem ou não tem, mas tem esses direitos. Ele tem, o dono da plataforma digital tem que respeitar esse direito. A partir daí, esse trabalhador vai estar mais protegido, me parece. Porque senão ele vai ficar dependendo de decisões pontuais. E vejam, a Justiça do Trabalho depende de prova. Então, em algum caso, vai reconhecer um vínculo, no outro não vai reconhecer. É uma situação de insegurança jurídica. Então, ao meu juízo, carece que a Justiça do Trabalho, carece que o Poder Legislativo, que o Congresso Nacional pense na questão da uberização e dos direitos que, eventualmente, um motorista de Uber possa vir a ter. E, olha, eu não estou dizendo para reconhecer vínculo. Eu estou dizendo que é preciso estabelecer um mínimo de proteção para esses trabalhadores, porque eles são trabalhadores. Então, se o Congresso reconhecer ali, ó, tem vínculo de emprego, ele pode vir com essa colocação. Há direitos semelhantes ao de vínculo de emprego. Vocês podem ter certeza que as empresas de plataforma digital trabalharão com essa história, trabalharão com essa situação. Mas isso proporcionará segurança jurídica. E isso é importante. Isso é importante no ambiente brasileiro. Segurança jurídica. O que eu temo, eu não sei se eu vou ser condenado ou se eu vou ser absolvido. Esse que é o problema. Eu não sei. Pode ser que eu ganhe na justiça, pode ser que eu perca. Isso é problemático. Isso é complicado. Então, eu penso que carece de uma legislação que estabeleça mais claramente os direitos que possam ter motoristas de Uber, e essa plataforma digital veio para ficar. E aí eu chego na observação do senador Esperidião Amin, na modernidade resultante da pandemia e nas mudanças que vieram para ficar. E aí eu digo para vocês que tudo tem seu lado bom, a vossas excelências, tudo tem seu lado bom e tudo tem seu lado ruim. A pandemia trouxe morte, trouxe tristeza, trouxe desemprego, trouxe redução da atividade produtiva, mas ela também trouxe a modernização. Também trouxe essa oportunidade de mudar situações que nós não vamos alterar. Eu vou dar um exemplo. Sessões no Tribunal Regional do Trabalho, eu falo no tribunal, mas eu já estou assistindo as sessões do Tribunal Superior do Trabalho, que são telepresenciais, e os advogados que tinham que sair, senadora, muito obrigado, os advogados que tinham que sair. Doutor Mauri,
Eu não sei quantas perguntas ainda tem. Não, esta... Ah, tá, porque o presidente Otto Alencar, presidente da CAI, quer iniciar Perfeito. a sessão da CAI aqui no mesmo plenário. Não, perfeito. Só então concluindo, as sessões extrapresenciais, as sessões virtuais que nós realizamos, permite que o advogado, que antes precisava se deslocar lá de Minas Gerais para fazer audiência em Campo Grande, para fazer uma sessão em Campo Grande, ele participe telepresencialmente. Os custos do próprio Poder Judiciário diminuíram muito. A quantidade de despesas com diárias e passagens praticamente desapareceram. Então, o senador Esperidião Amin muito bem lembrou essa modernização e essas mudanças que vieram para ficar. Senhor presidente, desculpa o excesso aqui de abordagem, mas eu agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências e cumprimento os senhores senadores. Doutor Mauri, eu queria até, em nome da comissão, exaltar a sua fala aqui. Se a gente não tivesse mais a outra comissão que precisa sabatinar outras autoridades nessa semana de esforço concentrado, eu estava muito entusiasmado com a sua fala, com a do doutor Balazeiro, mas, de fato, o senhor aprofunda os assuntos e tem, como magistrado, um grande conhecimento dessa agenda, da agenda da legislação trabalhista brasileira. Então, eu queria lhe cumprimentar o doutor Balazeiro, agradecer a presença dos senhores aqui, agradecer, até esse adiantado da hora, a presença de todos os senadores e senadoras. E como nós não temos mais nenhum senador inscrito para arguição, nós vamos encerrar a votação. E eu queria convidar o senador Vanderlan Cardoso para que me ajudasse no escrutínio da votação das duas autoridades. Pedir à Secretaria-Geral da Mesa que faça a condução coercitiva da urna e traga aqui para o plenário. Solicitar ao senador Vanderlan aqui. Bota uma cadeira aqui para o senador Vanderlan. Não. É para poder contar, que eu queria ir anotando aqui. Vossa Excelência pode ir separando aqui do lado. O microfone está aí também. Vamos fazer uma coligação aqui com esses microfones. E eu vou anotando aqui, senador Vanderlan. Me presta uma caneta. Está aqui. Eu queria que Vossa Excelência falasse no microfone, porque como são uma cédula com 2 votos, queria que Vossa Excelência... Primeiro voto, Amaury Rodrigues Pinto Júnior, não. Alberto Bastos Balazeiro, sim. Só um minuto. Balazeiro, Sim. sim. Amaury, não. Amaury, não. Amaury Rodrigues Pinto Júnior, sim. E Alberto Bastos, sim. Balazeiro. Ok? Balazeiro, 2 votos sim. Amaury, 1 voto sim, 1 voto não. Amaury, sim. Balazeiro, sim. Amaury, sim. Balazeiro, sim. 4 votos sim, doutor Balazeiro, e 3 votos sim, Amaury, e 1 voto não, Amaury. Amaury, sim. E Alberto Balazeiro, sim. 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 Amaury, sim. E Alberto Balazeiro, sim.
Amauri, sim. E Alberto Balazeiro, sim. Amauri, sim. Em branco. E Alberto Balazeiro, em branco. Em branco. Amauri, sim. Alberto Balazeiro, sim. Amauri, sim. Alberto Balazeiro, sim. Amauri, abstenção. E Alberto Balazeiro, sim. Amauri, sim. 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 Alberto Balazeiro, sim. A Secretaria-Geral... Amauri Rodrigues, 19 sim e um não e uma abstenção. Alberto Balazeiro, 20 sim, um voto em branco e uma abstenção. Muito obrigado, senador Vanderlan. Qual é a parte daqui? Onde é que eu vou aqui? Serão encaminhados ao plenário. O resultado já deu. Sim. A escolha do nome do senhor Amauri Rodrigues Pinto Júnior foi aprovado pela comissão. A escolha do nome do senhor Alberto Bastos Balazeiro também foi aprovado pela comissão. As matérias vão ao plenário do Senado Federal. Gostaria de agradecer a presença de todos os senadores e senadoras, cumprimentar nessa nova missão, doutor Balazeiro e doutor Amauri, e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente reunião.